Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra e da sua parentela, e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Eu te peço graça, condição, Senhor. Pai, eu sou tão pequeno, falho e incapaz, Senhor, que nem mereço, Senhor, estar aqui. O Senhor é o Deus de bondade, de misericórdia e de graça, e a Tua palavra fala que a nossa fraqueza ela é aperfeiçoada em Ti. Por isso, Senhor, vem comunicar a nós, vem falar conosco. O Senhor falou com Abrão aqui na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Olha o que a palavra fala, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra e da sua parentela e da sua casa e da casa do seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Essa palavra vai, no hebraico, ela é uma palavra chamada ler-lerá. Ela tem sentido de vai com a tua força, vai por conta própria, vai, não olha para trás. Sabe, é assim, ó, vai por conta e própria, na tua força. E Abraão acreditou nessa palavra. Não houve nada da parte do Senhor falando assim, vai porque eu vou te abençoar, eu vou te sustentar, eu vou te proteger, eu vou destruir seus inimigos. Não houve nada disso. Só que tem duas coisas nesse trecho que eu quero chamar a sua atenção. A primeira é essa, a palavra vai por sua conta. A segunda é que Deus falou assim, sai da tua parentela, da casa do seu pai. Deixa eu falar aqui para vocês, eu não sei se vocês pensam dessa forma, se vocês entendem dessa forma, tá? Eu vou colocar, eu tenho o direito de estar errado e de ser corrigido, né, pastor? Parente é cunhado, cunhado é parente, primo é parente, tio é parente, sobrinho é parente, primo, já falei primo? É parente. Família é filhos e esposa. Eu não sei se isso é ao pé da letra, porque hoje nós somos adultos e eu tenho minha mãe, eu sou família dela. O Senhor falou para ele sair da sua parentela, da casa do seu pai, da sua parentela. E o que aconteceu? O que vocês repararam? Que vocês já sabem o que aconteceu? O que foi? Ló, que era sobrinho dele, foi com ele. E aí, Ló acompanhou Abrão. E aí eu quero ler um pouquinho mais à frente. Diz assim, ó, versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Prestem atenção. Atravessou... Não, é o versículo anterior. Versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que acrescentavam, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém. Quer dizer, Abrão estava em Canaã. Irmãos, Canaã é a terra da promessa. Canaã é a terra da promessa. Amém. Canaã é a terra onde a palavra fala que mana leite e mel. E Abraão chegou ali. Olha, Abraão chegou em Canaã. Ele atravessou Abrão ele atravessou a terra até Siquém, uma região de Canaã. Siquém. Até o Carvalho de Moré. Em Siquém tinha um lugar chamado Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Cananeus é um dos povos que são inimigos do Senhor, inimigos do povo de Deus. E diz assim, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à sua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda,
ficando Betel ao ocidente e Ai ao seu oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, pois depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Negueb. Preste atenção. Abrão chegou em Canaã, foi para um lugar. A palavra diz que ele montou as suas tendas entre Betel, que estava ao ocidente, e Ai, que estava no oriente. Betel significa casa de Deus. Vocês sabiam disso? Betel significa casa de Deus. E o lugar que é chamado Ai, que é uma palavra tão pequenininha, né? Ai, me machucou. Mas no hebraico significa, eu anotei aqui, peraí. Montes de ruína. Quer dizer, Abrão chegou num lugar, armou as suas tendas entre um monte de ruínas e a casa de Deus. E ali diz que ele edificou um altar, adorou ao Senhor, porque o Senhor havia aparecido e falado com ele. É interessante que lá em Hebreus, capítulo 11 ou capítulo 12, fala que Abraão, ele peregrinou pela terra prometida como se não estivesse ali. Porque o que acontece? Porque Hebreus fala que Abraão, quando Deus falou a promessa para ele, o que ele viu, isso não sou eu que estou falando, é o autor de Abraão, o autor de Hebreus. Hebreus cita que Abraão, ele não viu uma cidade feita por mãos humanas, ele viu a nova Jerusalém. Então, quando Deus prometeu, vai, pela sua força, pela sua fé, pela sua condição, vai por conta própria atrás dessa cidade, porque eu te darei essa terra. Então Abraão entrou na terra de Canaã, na terra da promessa, ele não sabia, porque ele ficou peregrinando. Você vê que Abraão teve vários lugares que ele parou, edificou altar, falou com o Senhor. O Senhor lhe apareceu e lhe falou algumas vezes que Abraão não estava procurando uma cidade feita por mãos de homens, é o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11 ou capítulo 12. Nós lemos esse texto aqui no domingo. Eu li esse texto aqui de Hebreus. Só que ele montou as suas tendas entre a casa de Deus, um lugar cheio de monturas, um monte de ruínas. Isso aí, monte de ruína. Armou sua tenda, ficando em Betel ocidente, Ai no oriente, e ali edificou um altar. A palavra altar, irmãos, significa separação. Por que o altar é santo? Porque o altar, tanto esse aqui que eu estou, quanto qualquer um outro aqui, precisa subir não. Obrigado, irmão. O altar é santo porque o altar é separado. Amém. Pensem comigo. Tudo que é separado para Deus é santo. Tudo que nós separamos para Deus é santo. O meu dízimo, quer dizer, o meu dinheiro, eu pego uma parte e separo para Deus, é santo. O meu carro, eu compro um carro, eu vou buscar os irmãos, eu só uso o carro para Deus. O carro é para Deus, então eu uso para o que o Senhor direcionar. O meu carro é santo. Se eu abro mão do meu almoço para poder ler a Bíblia e separar aquele tempo para o Senhor, aquele tempo é um tempo santo. Então o altar de sacrifício, o altar significa separado. Por isso o altar é santo. Porque é algo separado para o Senhor. E Abraão, ele sacrificou naquele lugar. Ele parou, talvez ele tenha visto a casa de Deus, talvez ele tenha visto um lugar cheio de ruína e, para onde você iria, irmão? Você está no meio entre a casa de Deus e um lugar cheio de ruína, para onde você iria? Sem medo de errar. Eu iria para a casa de Deus. Quem iria para a casa de Deus aqui? Amém. Sabe o que Abraão fez? Ele foi para um lugar chamado Negueb. Sabe o que significa Negueb? Eu estou dando os significados porque a gente vai começar a falar da direção do culto. Negueb significa seco, seca. Quer dizer, ele acampou entre a casa de Deus, entre um lugar de ruína, enquanto todo mundo iria para a casa de Deus, ele foi para um lugar de seca. Era um rio, mas você sabia por que é tão importante a gente entender os nomes? Porque o nome ele dá sentido, o nome dá propósito. Seu nome tem um propósito. Júnior tem um propósito, Isaí tem um propósito, Maicon tem um propósito, Emanuela tem um propósito. Sabe, o seu nome, existe um propósito no seu nome, não sei se você já pensou nisso. Então ele foi para um lugar chamado Negueb, e aí eu não vou ler aqui, eu só vou contar. Houve fome naquele lugar. A partir do versículo 10 até o versículo 20,
Abrão conta a história que Abrão foi para o Egito, porque houve fome na terra de Canaã, uma fome muito grande. Ele fugiu para o Egito para fugir da fome. Quer dizer, ele saiu do lugar que ele estava, entre a casa de Deus e um monte de ruína, por conta de uma situação difícil, de aperto, de fome, e foi para um lugar de seca. Mas olha só que interessante. O rio Negueb é um rio grande e tem o nome de seco. Aí ele vai para... Você vê que tudo o que acontece nessa passagem tem um nome, mas o nome é o contrário. É um nome, significa algo, mas tem outra coisa. Eu vou explicar para vocês. E o que acontece? Ele sai do lugar onde ele separou para o Senhor, onde ele estava acampado, foi para o Egito, passou por aquele período de fome, só que aí diz assim, ó, lá no capítulo 13, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, voltou para o lugar seco. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Olha só, ele voltou. Ele estava em Betel, foi para o Egito, saiu do Egito, voltou para Betel. Aí olha só, fez sua jornada do Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ponto. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então houve contenda, briga, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló seus olhos, olhem, percebam, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha o detalhe: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Irmãos, prestem atenção. Lembra que Ai estava no oriente e Betel no ocidente? Lembra que eles voltaram para ali, eles já acamparam ali pela segunda vez, e Abraão clamou ao Senhor de novo. Só que dessa vez aconteceu algo entre eles que não tinha acontecido a primeira vez, que eles se separaram por conta de uma briga, por conta de desentendimento. Porém, a palavra do Senhor desde o início é: vai por sua conta, sai da casa do seu pai, dos seus parentes, e vai por sua conta para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele foi para a terra que Deus mostrou. Mas sabe o que aconteceu? Ele passou perrengue. Acho que foi por quê? Você acha que foi por quê que Abrão passou perrengue? Sabe por quê? Para o crente, não importa onde a gente esteja, irmão. O lugar para o crente não é importante. O que é importante para o crente é com quem nós estamos. A gente pode derrubar essa igreja aqui de alto a baixo e a nossa reunião vai ser na rua e vai ser a mesma bênção. A gente pode ir para um lugar maior e aí vai ser uma bênção. A gente pode reunir lá na casa de Davi, vai ser uma bênção. Porque não é o lugar. Abrão andou na terra prometida e andou como peregrino, como se não fosse dele. Deus tinha dado aquela terra para ele, porque o importante para o homem de Deus, para a mulher de Deus que vive pela fé, não é o lugar, é a pessoa que nós estamos, é a companhia que nós estamos. Irmãos, no nosso casamento é o seguinte: se nós estamos
Se nós somos casados, não importa se nós moramos numa mansão ou debaixo da ponte. O importante é que nós estamos juntos. É verdade ou não? O importante não é que o lugar esteja passando fome, o lugar seja bonito, aprazível. A questão é que nós estamos com o Senhor. É interessante porque Ló olhou para as campinas bonitas, porém era bonita aos olhos só dos homens, porque era caminho de Sodoma. E aí, perceba o que aconteceu exatamente no versículo 14. Irmãos, vocês estão comigo? Eu estou falando baixo hoje, eu estou sentindo o pessoal, não sei se sou eu ou se o pessoal está meio mole, assim, querendo dormir. Vocês estão querendo dormir? Não, pode falar na boa. Tá com sono? Isso aí. Toma café. Faz assim, ó. Eu sei que hoje é quinta-feira. Olha o que aconteceu no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, olha, depois que Ló se separou dele. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida quando a gente parar de caminhar com certas pessoas. Tem promessas que só vão se cumprir quando a gente parar de andar com certas pessoas, porque a palavra fala, sai da tua parentela. Às vezes, as pessoas, vamos figurar, fazer uma figura. Deus, às vezes, só cumpre as promessas na nossa vida quando certas pessoas saem da nossa cabeça. As pessoas podem ser certos tipos de pensamento. Porque se um pensamento habita na sua mente, e ele está sempre falando algo contrário ao que o Senhor falou, contrário à sua promessa, contrário, isso é uma pessoa falando na tua cabeça. Muitas vezes Deus espera essa pessoa ir embora ou acontecer algo para que isso acabe, para que ele manifeste o seu poder na nossa vida. Muitas vezes é tanto ruído na nossa mente, é tanto ruído de circunstâncias e de situações que Deus disse, não, eu preciso esperar isso passar, eu preciso que ele passe por isso, ela passe por isso, para que eu fale e ele entenda o que ele tem que fazer. Às vezes as circunstâncias da vida é tanto ruído que a gente não consegue entender, mas olha o que Deus falou. Parte B do versículo 14. Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom. E levantou ali um altar ao Senhor, irmão. O Senhor falou assim, com certeza eu vou te dar essa terra. Olha para qualquer canto, que tudo que você está vendo vai ser seu. No versículo 18, a palavra fala assim, Abraão mudando as suas tendas. Quer dizer, Abraão, ele saiu daquela posição que ele estava entre a casa de Deus e Ai, e mudou a sua posição, seu posicionamento. Ele foi para um lugar chamado Hebrom, nos carvalhais de Mamre. Olha, eu quero que você imagine. Ló foi para as campinas do Jordão, tudo verde, tudo bonito, tudo lindo. Já viu uma plantação de carvalho? É só aquelas árvores grandes. O carvalho não deixa nem capim crescer do lado, no chão. Porque a sujeira, as folhas, cai tudo no chão, cobre tudo. Aí você imagina, Ló foi para um lugar bonito, lindo. A palavra diz que ele estendeu as suas tendas até Sodoma. E a gente sabe o que aconteceu. E aí, Abrão olha para um lugar não, Deus fala com Abrão, certamente eu vou te dar essa terra, mas vai para tal lugar. Aí, quando ele olha para o lugar, não tem campina, não tem verde, não tem nada. Só tem árvores imensas, mal bate sol debaixo. Só que Mamre significa força. Só que Hebrom significa comunhão, associação, aliança. Ló não sabia. Abraão foi para um lugar poderoso, comunhão. E vou falar, irmãos, não há madeira melhor para fazer um altar de sacrifício do que a madeira de carvalho. Não sei se tem marceneiro, carpinteiro, mas tem algumas madeiras que são boas. Carvalho é uma delas. E ali naquele lugar, Abrão foi fortalecido. A palavra fala que ele novamente invocou o Senhor e levantou ali um altar. Só que agora, no lugar correto. Ele estava num lugar de comunhão, num lugar forte, irmãos. Eu estava conversando com um pastor, conhecido amigo meu. Ele falou assim, pastor Maicon, muitas vezes as situações difíceis são os Hebrões da nossa vida. Muitas vezes Deus nos faz habitar em circunstâncias difíceis
no meio dos carvalhais de Manre, situações fortes que demoram, que exigem demanda nossa, que exigem esforço, porque o reino só é tomado por força. Ele fala assim, mas é nesse lugar que Deus levou o pai da fé. Foi para esse lugar, foi para Hebrom, para os carvalhais de Manre, que Abrão fez o seu segundo altar. E aí, irmãos, quando a gente cumpre o que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu estou te mostrando. Quando você obedece, aí ele fala assim, ó, vem para aqui agora. Aí ele te chama para perto. Porque a mesma coisa fala assim, Davi, vem aqui, Davi. Vocês estão ouvindo eu falando com Davi. Aí eu sou Deus, pela graça e pela misericórdia. Não estou nem perto disso, mas só um exemplo. Davi vem para a igreja, aí Davi pega e vem. Não tem problema. Só que eu quero, quando Davi chega aqui, eu quero fazer isso com ele, ó. Comecei de uma forma que ninguém ouça a sua voz. Eu quero falar só contigo, em especial. Alguém ouviu o que eu falei? Porque Deus... Obrigado, Davi. O pastor ontem falou assim, tinham 70. Aí depois tinha 12. Aí dos 12 tinha 3. Aí dos 3 tinha um que encostou a cabeça no peito de Jesus, que tinha intimidade mesmo. Às vezes Deus te coloca num lugar forte, poderoso, em comunhão, porque tem coisas que Ele quer falar só para você. Glória a Deus. Porque o que Ele tem para fazer, as pessoas não podem ouvir e às vezes nem você está pronto para ouvir naquela hora, mas você precisa estar perto. É tipo eu indo com o meu filho pequeno. Hoje ele já sabe atravessar a rua, mas quando ele era menor, eu agarrava na mão do Samuel e eu ia atravessando a rua com ele pertinho. E quando eu chegava na rua, eu falava, Samuel, olha para os dois lados. Como todo mundo faz? Pode ir? Aí pode, pai. Tem hora que Deus quer pegar a gente pela mão, vamos ali. Vamos em Hebrom. Vamos ali, eu quero falar só contigo. E ali é um lugar poderoso. Eu vou fazer algo que se eu te contar, você nem vai... Eu vou te fazer atravessar a Avenida Presidente Vargas. Não, que isso, meu Deus, a Presidente Vargas? Eu estou acostumado só a atravessar essa rua aqui de pico. Irmãos, mais uma vez, o lugar não é importante. O importante é com quem nós estamos. Aleluia. E aí, no versículo 15, diz assim, depois... Eu vou começar a pregar agora, que esse era o texto que eu queria ler. Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor. Uma visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Isso respondeu o Senhor dizendo, não será seu servo, não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado para ti, será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu, conta as estrelas, se é que o podes, será assim a tua posteridade. E aí Abrão teve dúvida e perguntou assim, Senhor, eu vou saber que isso é verdade, que eu vou possuir essa terra prometida. Aí olha o que o Senhor fez para confirmar que o que é importante para nós não é o lugar, é a pessoa. Versículo 9 diz assim, Deus falando com Abrão, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rola e um pombinho. E um pombinho. Pula lá para o versículo 10. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. Tudo isso tem significado. Aves de rapina desciam sobre o cadáver, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Aí vê lá no versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Preste atenção. Na época de Abraão, sabia como que se fazia um contrato na época de Abraão? Pegava-se os animais, partiam no meio, botava uma metade de cada canto. Juninho,
meu filho vai casar com a sua filha. 2 pessoas lindas. Vamos fechar um contrato? Vamos. Vamos fazer um acordo. Então vamos fazer uma aliança? Vamos. Pega os animais, matou, parte pela metade, joga um para cada lado, o sangue no meio. E aí eu e Juninho, era assim que faziam-se acordos e alianças na época de Abraão. Eu e Juninho passava de um lado para o outro e falava assim, olha, assim me parta Deus se eu não cumprir esse compromisso com você. Então quando Deus falou para Abraão, olha, pega os animais e começa a partir, Abraão falou assim, Deus vai fazer uma aliança comigo. É um contrato, é de verdade. Porque qual foi a pergunta que ele fez? Senhor, como é que eu vou saber que eu vou ter essa terra? Deus não respondeu, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, parte. E Abraão falou assim, caramba, Deus vai fazer uma aliança comigo. Meu Deus e tal. E aí ele pegou, fez, preparou tudo. E ele começou a espantar as aves de rapina. Só que caiu a noite. E um profundo sono e um terror sobre Abraão. Só que enquanto ele dormia, uma fogueira e uma tocha de fogo se cruzaram. A fogueira ia para um lado, a tocha do outro. Quando ele acordou, o que o versículo diz? Quando Abraão despertou, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão. E ele falou assim, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, eu quero dizer para você, se Abraão não tivesse caído naquele sono, se Deus não tivesse derramado um sono profundo sobre Abraão, Abraão não seria capaz de cumprir a sua parte na promessa, naquela aliança. Por isso que é mais importante a pessoa do que o lugar. Porque Deus fez uma cerimônia com ele, mas quem selou a aliança foi o Senhor. Deus falou assim, Abraão, a aliança que eu tenho com você. Nós não temos uma aliança. Você vê que as expressões na Bíblia eu tenho uma aliança contigo. Porque nós somos falhos, nós somos incapazes. Mas eu quero dizer para você, que independente, se você estiver num lugar de ruínas, no meio de carvalhos, em lugares difíceis, o lugar não importa. O importante é que você esteja com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa, ainda além. Não importa o lugar, o Senhor estará contigo. Você pode duvidar. Você pode não acreditar, como Abraão. Senhor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Deus, o Deus da aliança. Olha, não é o povo, é o Deus da aliança. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele recebeu a promessa do filho. Você vê como as coisas começam a andar na cabeça, na vida do crente, quando a gente só obedece, deixa aquele de lado. Às vezes a gente está se afogando em pensamentos horríveis, difíceis. Quando a gente deixa certas coisas de lado que não faz, porque Ló não cabia na aliança de Deus com Abraão. Coisas que Deus tem para você apenas. E aí quando eu falo você, eu falo para você e família. Quando eu falo pastor Isaí, eu falo pastor Isaí e família. Quando eu falo Davi, eu falo Davi e família. Quando eu falo Kleber, Kleber e família. Quando eu falo Maicon, eu, minha esposa e meus filhos. Deus dá promessa e irá cumprir. Aleluia. Não sei o lugar que você está pisando. Eu não sei se o lugar que você está é Hebron, que é um lugar de comunhão com Deus. Não sei se é um lugar se é Manre, se é um lugar forte. Não sei se você está em Ai, em lugar de destroços. Não sei se você está na porta da casa de Deus e não está entrando na presença dele. Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Deus da aliança, ele não vai deixar de cumprir o que ele tem para você. Pega desses lugares. O que eu posso aprender com Abraão? Dos lugares difíceis, ele fez limonada. Ele chegou em Manre, pegou os carvalhos e fez um altar. Ele chegou num lugar de pedregulho e fez um altar. O altar pode ser feito de pedra, pode ser feito de madeira. Quando ele estava no lugar de destroços, ele pegou um altar e fez um altar com as pedras. Quando ele chegou em Manre, ele fez um altar com os carvalhos de Manre. O importante é que ele se manteve na posição com a sua família. E aí, o Senhor fez uma aliança com ele. Aleluia. Irmãos, Deus tem uma aliança contigo. Amém. Eu quero convidar você para ficar de pé.